Olá pessoal, aqui é a Milene do Vim pro Canadá e hoje eu tô aqui para contar a minha história para vocês de como foi chegar aqui no Canadá desde quando eu tava lá no Brasil. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Patrícia por abrir essa oportunidade pra gente de contar a nossa história, que com certeza enriquece um pouco a trajetória de outras pessoas. Então, falando como começou o meu plano Canadá. Na verdade, eu não tinha um plano Canadá, eu sempre tive um plano Austrália. Desde muito nova eu sempre quis morar na Austrália e aí eu comecei a trabalhar com 16 anos como jovem aprendiz para juntar dinheiro para ir para a Austrália. E quando eu consegui ir para a turismo, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar, com 18 eu consegui o dinheiro suficiente para ir a passeio. E quando eu fui, fiquei um mês lá e fiquei encantada com o país e eu decidi que eu tinha que morar fora. Só que aí eu esbarrei com mais uma coisa. Para ir para a Austrália era bem caro e eu demoraria muito para eu conseguir o dinheiro suficiente para poder ir para lá estudar. E eu sempre fui bem certinha, sabe? Com 18 anos eu já tinha terminado a escola, já estava fazendo faculdade. Com 22 eu já tinha terminado pós-graduação, já tinha estudado inglês, já tinha estudado espanhol. E eu pensava que aquele era o momento de me jogar pro mundo, porque eu já tinha feito tudo e que se desse errado eu poderia voltar, ainda era nova e continuaria minha carreira no Brasil. Mas ainda assim eu ainda estava esbarrando na dificuldade de ter o dinheiro para poder viajar. Então eu comecei a direcionar o meu plano para Irlanda, porque eu queria morar fora, eu queria ir para a Austrália, mas morar fora era o objetivo principal. Pesquisando para Irlanda, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana e com a cidadania italiana eu conseguiria ir para a Austrália com o Working Holiday Visa, então eu não precisaria pagar para estudar lá. Na verdade, eu trabalharia lá. E aí eu fiz todos os meus esforços para ir para a Itália, para depois ir para a Austrália. Eu consegui isso. E a Austrália eu consegui o ROI, né, o retorno do investimento de trabalhando lá na Austrália, então foi bem sucedida toda a minha trajetória por lá. Eu consegui a job offer lá de uma empresa que tentou me patrocinar para me manter no país. E vocês sabem que aqui no Canadá, se você tem uma job offer, já é meio caminho andado, até mais do que isso para você conseguir ficar. Só que lá na Austrália, principalmente na minha área de gestão e de finanças, eles estavam mudando, fizeram todo o processo de mudança justamente quando eu apliquei para o meu visto. Foi assim, o Trump entrou nos Estados Unidos e fez várias mudanças na imigração em 2016. E aí a Austrália copiou e fez as mudanças também, principalmente porque eles tinham muitos casos de pessoas que eram gerentes do McDonald's e aí eles ficavam falando, tá cheio de gerente do McDonald's que tá vindo pelo um processo que seria parecido com o LMIA e a gente quer que os australianos ocupem essas vagas. Então eles tiraram meio que as vagas de administração do processo de job offer e com isso eu tive que voltar para o Brasil. E foi exatamente nesse momento que o Canadá entrou na minha lista de países para morar. Bom, como eu tinha cidadania italiana, eu poderia morar na Inglaterra também, até porque o meu irmão já estava de malas prontas para ir para Inglaterra. Só que eu tinha duas coisas. A primeira é que estava bem na época do Brexit e Tava muito incerto se o europeu ia conseguir ficar lá ou não, então eu não queria tanta dúvida assim no meu processo. E a segunda coisa é que o meu namorado, que tá aqui no Canadá comigo, ele não tem cidadania italiana, a gente sempre namorou à distância, então casar não era uma opção pra gente, e o Canadá era o único país que dava as mesmas possibilidades de imigração para ele e para mim, já do Brasil. Quando eu comecei a pesquisar para o Canadá, na verdade eu viria para cá com o Working Holiday Visa também por ter a cidadania italiana. Mas aí eu descobri o Express Entry e vi que eu poderia aplicar ainda do Brasil e já vir com a residência permanente. Então, quando eu voltei para o Brasil da Austrália, eu já tinha começado todo o meu processo, eu já tinha feito a equivalência do meu diploma, eu já estava fazendo a prova do IELTS, enquanto que o meu namorado estava mais para trás. E aí, em 2017, eu comecei meu processo, fui chamada depois de conseguir fazer a prova do IELTS, que foi um nightmare, foi uma dor de cabeça bem grande até eu conseguir a prova, porque eu tirava a nota em todas menos no listening, aí depois eu tirava a nota em todas menos no writing, e eu tive que fazer umas 4, 5 provas até eu conseguir o CLB 9 em todas as disciplinas, então foi bem frustrante. E na última prova, eu sou do Rio, e na última prova, quando eu fui fazer a prova, tava tendo samba, pagode, sei lá na frente da universidade que eu aplicava a prova. Então foi bem tenso, eu pensei que não ia passar, e aí eu abri uma reclamação para falar sobre como foi mal ministrada a prova, e aí eu consegui a nota e retirei a reclamação e entrei no Express Entry literalmente no dia seguinte.
Então eu fui chamada pro Express Entry, o meu processo levou um mês para ficar pronto, e o do meu namorado ele ainda nem tinha começado porque ele ainda estava juntando a documentação. Então eu decidi vir sozinha para cá mesmo, na verdade eu fui para Toronto, eu morei 1 ano e meio lá, até a gente vir para Halifax. Nesse período eu fiquei quase um ano sozinha, foram 11 meses. Em março de 2019 o meu namorado chegou, só que ele já chegou com a carta de aceite do doutorado aqui em Halifax. E aí no final do ano os meus pais também se mudaram para o Canadá, assim como as nossas cachorrinhas. E aí falando um pouquinho mais da minha experiência de trabalho aqui, o meu primeiro emprego eu consegui com 1 semana de Canadá. Na verdade, eu consegui 2 empregos com 1 semana. O primeiro era para ficar numa pizzaria, que era um emprego bem divertido. Eu trabalhava com uma outra brasileira lá, então a gente tinha shifts diferentes. Só que era muito longe e não pagava tão bem assim. E aí eu consegui um emprego na área. Só que esse emprego da área, ele tinha vários alertas vermelhos que eu não prestei atenção. E eu vim muito com aquilo na cabeça que eu tinha que ficar em um ano numa vaga para eu ter a famosa experiência canadense. Só que isso só fez mal para minha saúde mental, porque era uma pessoa que me explorava, eu sofria vários assédios morais lá, e eu insistia em continuar porque eu queria ter um ano de experiência no Canadá. E aí, quando não deu mais, que foi menos de um ano, eu pedi demissão, fui pro Brasil para relaxar um pouco. E aí, quando eu voltei, trabalhei com faxina, depois eu trabalhei em banco, hoje eu trabalho em uma das maiores universidades do Canadá. E aí, entre o banco e trabalhar na universidade, eu trabalhei em uma empresa por 2 meses. Eles já sabiam que eu viria para Halifax, mas ainda assim eles quiseram que eu trabalhasse lá. E eu fui chamada para trabalhar lá por uma pessoa que trabalhou comigo nessa primeira empresa que eu sofri vários assédios, mas esse cara era super legal. E aí ele me puxou para trabalhar lá com ele, e foi justamente a empresa que fez o processo do LMIA para o meu pai. Então, isso é importante para vocês verem como o networking aqui no Canadá é bem importante, conta muito você conhecer outras pessoas para o seu processo. Enfim, essa foi a minha história. Eu já estou quase aplicando para cidadania. Esse ano eu já sou elegível para virar cidadã canadense. Eu ainda quero muito visitar a Austrália, mas o Canadá hoje é o meu lar, eu não me vejo morando em outro país. E é isso, essa é a minha trajetória do Brasil até aqui. Mais uma vez eu queria agradecer a Patrícia pelo espaço e eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como foi essa trajetória.